Olá, muito boa noite. Mais uma vez, cumprimentando aqui, cumprimentando vocês aqui do nosso bate-papo de hoje. Hoje é a segunda etapa do nosso encontro de derivativos, né? A primeira etapa a gente teve ali um momento bem legal, né? Que a gente ficou praticamente uma hora ali falando, se debruçando sobre os contratos derivativos, quais são e como eles funcionam, né? E aí, dado aquela velha tônica ali de serem contratos que traz ali consigo a possibilidade de prever o futuro, né. Por isso a magia dos derivativos que eu brinco dizendo, muito por conta desse poder de previsibilidade, né. É um poder dado, né, ao titular geralmente da operação, lembra lá? Então o titular ele tem ali a possibilidade, né, de se proteger ou de, comprar algo, né, por um preço já definido aqui na data de hoje, mas ele só vai liquidar futuramente essa operação. Então, esse desembolso vai ser futuro. Então, inicialmente, a gente precisa ter sempre aquela ideia de que os derivativos, eu não desembolso nada ou quase nada num primeiro momento, tá? E eles são bem assim mesmo. A gente tem ali, portanto, né, uma previsão de pagamento futuro desse contrato, essa previsão de quanto que vai ser liquidado no futuro, caso o cenário um, 2 ou 3 aconteça, né? Porque geralmente, quer queira, quer não, né? Um cenário positivo, um cenário negativo e um cenário neutro ali, em geral, é o que a gente encontra quando a gente elabora, né, uma estrutura utilizando os contratos derivativos. E hoje a gente vai para a segunda parte aí do nosso bate-papo, tá bem? Vou focar mais nas questões que a gente trouxe só algumas ali no nosso primeiro encontro. A gente se debruçou mais em conversar sobre os contratos em si, trazer algumas ilustrações, né, para facilitar, ser um ferramental aí para que vocês possam utilizar da melhor forma na hora da prova, tá bom? E passando aqui para o nosso encontro de hoje, deixa eu só voltar aqui que eu não me recordo qual que foi o slide que a gente parou. E estava nele aqui, eu comi bola aqui, deixa eu ver se aparece. Tá mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Esse daqui a gente chegou a falar, né, sobre a incidência de imposto de renda e para efeitos de apuração pagamento mensal. Pronto, né? Efetuar uma liquidação contrária, a gente passou por esse daqui também. Pronto. Os contratos futuros da B3, quais seriam ali as principais características, né? Então a gente viu ali que a, a padronização, né, desses contratos. Estou com Jéssica aqui também agora participando conosco. Boa noite para quem chegou, boa noite para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos. Jéssica, tá tudo bem com o áudio aí? Consegue me ouvir bem? Legal, legal, legal. Vocês se lembram qual que era ali a última questão que eu acabei voltando aqui? Mas, salvo engano, a nossa última questão foi essa questão número 6 aqui, na qual a gente falava da posição, assumir a posição contrária, né? Então, foi a última questão aqui na qual a gente parou. Então, padronizado, na verdade, né? Oxi. Você se lembra aí, Jéssica, qual que foi a última questão que a gente conversou na aula passada? Eu acabei voltando aqui na posição, mas eu já vejo aqui no nosso vídeo anterior. Deixa eu pegar aqui. Isso, perfeito. É isso mesmo. Era a 6 aqui. A gente parou aqui nos contratos futuros de ações, né? Futuros de ações na B3 é algo bastante novo, né? Inclusive, até aproveitando, né? Vamos aproveitar aqui a questão de início.
para trazer uma novidade, né? Vai dar início, salvo engano, nessa próxima semana ou na outra, mas vai dar início a negociação de contrato futuro de Bitcoin. Olha só, né? Seria um exemplo interessante aqui, né? Os contratos futuros de, né? Aqui está em ações, poderia ser Bitcoin. Isso é, oh meu Deus, né? BTC, o que é isso, né? Então, os contratos futuros aí, né? Lastreados em Bitcoin, negociado na Nasdaq. Olha só que loucura, né? A gente vai tendo ali um movimento de atualização, né, do mercado. Imagina se essa, né, eventualmente aí uma questão, né, de futuro de Bitcoin, né, na prova, né? Claro que as provas de agora não terão, né, questões com essa qualidade, essa atualização, né? Mas o mercado não para, né? O mercado ele se atualiza a cada momento, né? Então nós não tínhamos aí, por exemplo, fundos de criptoativos, né? Hoje a gente tem fundos de investimento em criptoativos, né? E o contrato futuro de Bitcoin é uma novidade, olha só. Então, se essa questão, por exemplo, né? Contrato futuro de ações, de Bitcoins, de índice, né? A gente tem contrato futuro de índice, a gente tem contrato futuro de dólar, né? Então, à medida que esses contratos, né, eles estão sendo negociados de que forma, em qual tipo de mercado? Olha aqui, ó, tem que focar nesse cara aqui, mercado futuro. E aí, lembrando que o mercado futuro tem duas principais características, tá? Lembra que a gente adquire hoje, né, por um determinado valor. E aí você tem sempre o vencimento em data futura, tá certo? Então aqui a gente tem a linha do tempo e a gente tem um vencimento desse contrato aqui em data futura, e diariamente eu tenho o que? Ajustes diários, olha aí, ó, os ajustes, eles são tanto positivos ou negativos, dependendo ali da posição, dependendo da oscilação de mercado, tá? E uma outra coisa, lembrando que o mercado futuro, pessoal, lembra que ele é uma atualização do mercado a termo? Exatamente. Mercado a termo, a gente ia lá na feira, né, e comprava no balcão. Já o mercado futuro não, a gente vai lá no mercado, olha aí, e adquire de maneira padronizada esses contratos, tá? Então é tudo padrão, é tudo, parece um supermercado, né? Se mercado a termo, eu vou lá na feira e compro a granel, o quanto que eu quero, o peso que eu quero daquele determinado item. No mercado futuro, olha só, é uma evolução. Mercado futuro, como eu vou agora? É uma prateleira, os produtos ali todos enfileirados, 1 quilo, 250, 500 gramas e assim por diante. Então é tudo padronizado, tá certo? Então é assim o mercado futuro, tudo padronizado e com ajustes diários, tá? Então, nosso gabarito aqui, a gente elimina a alternativa A, porque é exatamente o contrário, né? Se eu tirar aqui o não, opa, essa se tornaria certa. A alternativa A, por exemplo, se tornaria certa. Possibilitam a alavancagem. Ao passo que a alternativa B está correta, né? São padronizados. A alternativa C, se tivesse aqui, né? Apenas exigem depósito de margem de garantia, opa, estaria correto também, né? Então é uma questão aqui que a gente pegou alguns conceitos para trazer à tona até para a nossa explicação no dia de hoje, tá? E tem aí o risco de contraparte. Não, ela elimina esse risco de contraparte ao passo que possui a margem de garantia. Mas como assim, professor? Esse risco de contraparte, pessoal, imagina só, eu empresto um dinheiro para Jéssica, né? E aí a Jéssica, ela, poxa, ela afirmou comigo que ela vai me pagar no mês que vem. E aí chega lá no mês que vem, né? No primeiro dia útil do mês, no segundo, vai, que é o. Que é vamos dizer que o primeiro dia foi feriado, né? Aí chega ali no segundo dia útil do mês, né? O segundo dia do mês, e a Jéssica desaparece. Não atende o celular, não responde o WhatsApp, sumiu do Instagram. E aí, o que a gente faz, né?
poxa, eu tenho um risco de contraparte aí, porque eu não tenho garantia alguma, né? Eu emprestei ali o dinheiro para a Jéssica, esperei que ela viesse ali na data que a gente acordou para que ela viesse ali me pagar o que ela deve com os juros que a gente pactuou, mas não. Aqui é diferente. Aqui, para que eu tenha, né? Vamos imaginar aqui, ó. Para que eu tenha o nosso contrato de derivativo, né? Nosso derivativo aqui no meio, podendo ser aqui no exemplo, né? Um mercado futuro, eu tenho, portanto, que garantir que essa pessoa que vendeu e essa pessoa que comprou tenha a sua liquidação executada no futuro. Esse que comprou, ele vai ter ali os ajustes, esse que vendeu, ele também vai ter ali os ajustes, tá certo? E aí, ele vai pagar todo dia, vai ter dinheiro na conta? Imagina o risco disso. Se você vai ter ajuste diário, significa que se a posição que você abriu tiver inversa ao que você gostaria, por exemplo, você abriu um contrato aqui sendo comprador desse, né, desse contrato futuro, à medida que esse essa cotação for caindo ali de preço, poxa, você vai tendo ajustes negativos diariamente. E aí, como é que garante, né, que na sua conta vai estar sempre ali com dinheiro? A garantia que você tem depositada para abrir essa operação no mercado futuro. Então, para tanto o comprador quanto o vendedor fazer, né, iniciar, abrir essa posição no mercado futuro, necessariamente ele precisa depositar garantia. Essa garantia vai proporcionar exatamente a eliminação desse risco de contraparte. Essa é a grande sacada. A bolsa, ela vai se eximir, porque imagina só, a bolsa ela tem que garantir que tudo corra bem. E aí você não tem garantia, e aí você não tem como pagar lá na frente esse contrato futuro ou diariamente tendo os ajustes ali e aí aumentando o nível de risco para corretora. A corretora vai lá, né, e fala, ó, B3, está inadimplente aqui, né? Simplesmente a B3 por ter na conta corrente travado as garantias ali desse investidor, ela liquida as garantias. O que é liquidar, professor? É vender, é executar, né? Imagina, ó, vou executar a garantia, né? Olha aí, vou executar a garantia, exatamente. Eu pego o que você colocou como garantia, vendo no mercado, pego o dinheiro e pago a quem você ficou devendo. É exatamente isso que acontece e é uma prerrogativa, tá? Da B3 fazer esse tipo de coisa. Na verdade, no contrato que você assinou na sua corretora, tem lá aquelas letrinhas pequenas que você colocou um li, concordo, tem isso. A B3 pode pedir execução de garantias e a corretora vai fazer da forma que for necessária. Tá certo? Então aqui, pessoal, questões bem legais aqui, conceituais, tá? Então, contrato futuro, ele possibilita alavancagem. Contrato futuro, ele é padronizado. Contrato futuro, ele exige depósito de margem de garantia e também possuem ajustes diários, tá? Então, uns quatro, né, pontos aí bem interessantes para que vocês anotem, né? Primeiro, possibilita alavancagem? Possibilitam. Outra coisa, são padronizados. Além do mais, eles possuem ajustes diários, é um ajuste financeiro, pessoal. Quando a gente fala que esse ajuste diário é o quê, professor? É um débito ou crédito referente ao prejuízo ou lucro que você está tendo na operação por estar com esse contrato ali futuro na sua custódia, na sua posição, quer seja comprado, que a gente chama, né, ou vendido, tá? E para que você abra essa operação, necessariamente você tem que depositar garantia para que você fique habilitado ali pela B3, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Nos mercados futuros, a atividade de hedge tem por objetivo, olha lá só, né? Palavrinha marota aí, ó, hedge. Aí quando vocês se depararem lá, pessoal, na hora da prova com hedge, pega com calma. Você vai ter um papel, vai ter um lápis na sua frente ou uma caneta e anote. O que você lembra de quando vem a palavra hedge na cabeça?
Por quê? Isso vai trazer, né? Já vai ir ali no seu cérebro, ali no mapa mental, onde hedge você vai lembrar que é proteção. E vai lembrar também que não existe ali um lucro, existe um equilíbrio, tá certo? Então é uma proteção que vai trazer equilíbrio, tá certo? Não é alavancagem. E um outro mapa legal, tá? É que quando se tratar de opções, quando se tratar de opções especificamente, você sempre vai comprar essa proteção. Você sempre vai comprar o hedge, tá? Entre aspas aqui, ó. Professor, foi uma antes aqui, pronto. Opa, deixa eu deixar de novo aqui, fica melhor. Você sempre vai comprar o hedge aqui no caso de utilizar opções, tá? Então, com isso, né, se deparou com a questão, leia, né, a questão, busque responder antes mesmo de ler as alternativas. Isso vai fazer com que você revisite o seu cérebro e não caia na armadilha das questões ali que muitas vezes deixam a gente, né, titubeando ali, titubeando, vai lá e dá um chute, né, ou erra simplesmente porque não lembrou, né? E eita, e aí, eita, me confundi. É exatamente isso. Por isso que a ideia de você responder antes vai te ajudar bastante, tá? Vamos lá, então. Aqui, nos mercados futuros, a atividade de hedge tem por objetivo, olha aí, A. Obter ganhos proporcionais que provêm de diferenças de preços existentes no mercado. B. Apostar na alta ou na baixa de um determinado ativo. C. Proteger-se das oscilações dos preços de um ativo, ou D, efetuar a liquidação física dos contratos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Fiquem à vontade aí para mandar. A Jéssica já mandou aqui, ó, nascer, né? Olha aí, né? Lembrou da proteção. Antes mesmo de olhar ali as alternativas, você já sabia a resposta. Essa é a grande sacada, tá? Então, proteger, né, das oscilações de preço. Exatamente essa é a ideia. Vamos lá para a próxima questão. Os termos call e put correspondem respectivamente a essa daí, né? Wesley, tomara caia uma dessa lá na minha prova para eu correr para o abraço, levar para casa essa questão, né? Jéssica já respondeu aqui, tá fera, tá afiada essa menina. Muito bem, obrigado pela participação. É a A, né? Aqui é zero bronca, né? Como diz aqui no nosso estado vizinho aqui. Não tão vizinho, né? São 800 quilômetros, mas na hora da prova fico nervosa. Não fique nervosa, você respondeu antes mesmo de ler. Aí você acertou. Essa é a grande sacada. A opção de compra e a opção de venda, né? E a próxima questão, o lançador de uma opção de compra tem na operação. Antes de você ler, olha aí, ó, não lê nada, não lê nada, não, 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 não. Vem cá, ó, o lançador. O lançador é o quê? Ó, o lançador ele vende, né, professor? Isso, o lançador ele vende. Quando ele vende, ele tem uma obrigação, diferente do titular. O titular, ele compra a opção, né? Então, o lançador aqui, ele é o vendedor, ele tem a obrigação. Já o titular, ele compra, ele tem o direito. Eita, se for uma call, é um direito do quê? De compra. Se for uma put, é o direito do quê? De venda. E aqui, a obrigação. Se for de uma call, ele tem a obrigação de fazer o quê? O inverso. Olha aí, ó. Venda. E se for uma put, ele tem o direito? Não, o lançador não tem direito. Lançador, ó, obrigação. Obrigação. Lançador, obrigação. Ele tem, portanto, numa put, ele vai ter obrigação. Ou se a obrigação ela é inversa, aqui ele tem a obrigação de compra. Olha só esse mapinha aí para que vocês
se lembre. E aí, agora sim, você vai lá, né? Vamos ler aí, então, as alternativas. Vamos lá. Então, o lançador tem o quê? Poxa, na hora já matou, né? A Jéssica já, já matou aqui a pau essa questão, né? Então, olha só. Vai ter direito? Não. Vai ter direito? Não. Pronto, você já tem 50% de chance de acerto. Se você leu e antes mesmo de olhar as alternativas você respondeu, pronto, você já tem 50% de chance de acerto. Olha aí que maravilha. Tá vendo? De 25 foi para 50. E aí, obrigação de comprar ou obrigação de vender? Opa, agora a gente vai para a próxima. Ó. Opção de compra. Opção de compra é uma call. Lembra lá que a call é o contrato 1, que vem primeiro, logo é o 6C, né? Compra. E a put é o contrato 2, que vem depois, né? Olha aí, ó, que maravilha. Perfeito? Massa, olha aí, mapinha mental. Anote. Número 1, call. O que, que ele faz? Compra. Número 2, put. Ele vem depois. Então, ele vende. Vem depois. Beleza? Anote. Isso daí vai trazer tranquilidade para vocês na hora da prova. Alternativa B de bola. Muito bem. Bravo, bravo, Jéssica. Vamos lá para a próxima questão. Numa operação com opções, o lançador de put tem. Eu vou deixar agora para vocês usarem todo o ferramental que eu acabei de falar. 15 segundos. Olha aí, olha aí. O lançador de uma put. Eita, professor, lançador eu já sei que é o vendedor, né? Eita, então aqui ele vai ter o direito? Não, ele vende, ele não tem direito nenhum, ele tem uma obrigação. Mas a put é um contrato 2, né? Então eu já sei que a put é o contrato 2 que vem depois. Então é um contrato que dá o direito de venda. Mas pessoal, todo tipo de contrato ele tem as duas pessoas, o que compra e o que vende. O que compra eu já sei que é o titular, que tem o direito. E o que vende, né? A gente já sabe que é o lançador, tá falando aí na questão. Portanto, tem a obrigação. Só que pelo contrato de put ser um contrato que dá o direito à venda ao titular, eita, é o contrário, né? Então, se ele dá o direito à venda do titular, o lançador tem, por sua parte, a obrigação de comprar. É sempre o inverso, tá? O lançador ele sempre vai fazer o inverso do que aquele contrato confere de direito a quem comprar. Então vamos pensar no seguinte: aqui, o lançador de uma put, pensa que a put é o contrato de seguro. Quem te vende o seguro? É a seguradora. Quando você bate o carro, quem é obrigada a comprar o seu carro batido pelo preço da tabela FIP? Pronto, é a seguradora. Portanto, quem lança a put tem a obrigação de comprar. Anota aí. Lançador de put, coloca agora entre parênteses, opção de venda, fecha parênteses, tem a obrigação, todo lançador tem a obrigação, então o lançador de uma put, abre parênteses, opção de venda, fecha parênteses, tem a obrigação de comprar. Olha só, é isso mesmo. Professor, não tá ficando doido? Não, tô não. Não tô não, né? Tô não. O lançador ele tem a obrigação, e se é um lançador de call, eita, call dá o direito para alguém comprar, né? Então você, como obrigação, você tem a obrigação de vender.
Ah, se você é o lançador de uma put, quem compra uma put tem o direito de vender. Você tem a obrigação de comprar, caso você seja o lançador. A Jéssica, meu Deus, né? Vou ter um piripaque, é mais ou menos isso mesmo. Mas estamos aqui para sanar essas dúvidas, né? Vamos lá. Olha aí, ó, mais uma. O lançador de uma opção de compra de ações tem. Eu vou deixar para vocês novamente. Revisitem o mapa mental, olhe para o caderno de vocês e responda qual a alternativa correta. 30 segundos. Pronto. É isso mesmo. Olha aí que maravilha. Uma hora vem, né? Uma hora vem. Legal. Eu às vezes coloco 30 segundos, pessoal, porque tem gente que participa aqui com a gente, né? Então, se você está assistindo gravado, você pode dar aquele pausezinho maroto, ficar um pouquinho mais, pensar um pouco, olhar para a folha de trás do caderno, né? Mas quem está aqui comigo, poxa, eu preciso dar essa lambuja para que o cérebro dê aquela raciocinada, né? A gente puxa ali, né? Engata ali, né? Fica ali tentando puxar na chave. Pronto, perfeito. Exatamente. Se é uma opção de compra, ele faz o inverso e vende. Exatamente. O lançador ele sempre vai ser o espelho do titular, né? Então, por ser o espelho, ele vai ser ao contrário. Exatamente, essa é a ideia, tá? Então, vamos lá para a próxima questão. Muito bem. O lançador de uma put de dólar negociada na B3, no vencimento, ele terá, vamos lá, o lançador de uma put de dólar negociado na B3, no vencimento ele terá a obrigação de comprar a moeda em qualquer cenário, o direito de venda à moeda, a obrigação de vender a moeda em qualquer cenário, ou a obrigação de comprar a moeda somente no caso de o titular exercer o direito. E aí? Eita, professor, dificultou, porque agora é dólar, né? Minha gente, se você esqueceu o dólar aqui, você só precisa se preocupar com essa parte, ó. É o vendedor, né? Lançador é o vendedor. Ele tem obrigação ou direito? Ele tá vendendo, né, professor? Não tem obrigação nenhuma. Tem obrigação, poxa. Ele não é o titular tem o direito de fazer as coisas, né? E aí, pessoal, uma outra coisa aqui é o seguinte: as palavras qualquer no nosso mercado, ela é bem difícil de acontecer, tá? Porque se a gente busca previsibilidade através dos derivativos, poxa, não é qualquer, é só se acontecer aquela situação, tá certo? Então é específico, tá? Então, o nosso lançador aqui, ele não tem direito, né? Então a gente elimina B. Pronto. Você já tem aí, né, algumas chances aí melhor de acerto, né? E depois, quando você vier aqui em qualquer cenário, opa, desconfie desse qualquer cenário, né? E aí, quando ele traz a obrigação de vender, né? Poxa, já é um contrato de venda. Eu não tenho o direito desse contrato de venda, eu tenho a obrigação. Então é igual a Jéssica comentou aqui. Ah, professor, então eu tenho que fazer o inverso. Se o contrato dá o direito a vender, eu, como vendedor, eu, como lançador desse contrato de put, eu tenho a obrigação de comprar. Só que aí é comprar a qualquer cenário? Não, é comprar somente em caso do titular exercer o seu direito. Essa é a grande sacada, tá certo? Então, nosso gabarito aqui, alternativa dado, D de delta. Muito bem. Vamos lá para mais uma. Olha aí, o titular de uma opção europeia é obrigado a atender o exercício a qualquer momento? É obrigado a atender o exercício somente na data de vencimento? É obrigar ou, calma aí, desculpa. C, pode exercer seu direito a qualquer momento, ou D, pode exercer seu direito somente na data de vencimento. E aí?
Eita, professor, não lembro dessa opção europeia, não. Não, tem lá no material, olha aí, né? Olha só, a Jéssica aí comemorando, né? Muito bem, Jéssica. E vai cair mais uma dessa, hein, para você, né? Aqui, pessoal, a alternativa aqui é delta, tá certo? E aí você pode, professor, mas somente, né? É aquele negócio que exclui, tem as suas exceções, tá? Porque aqui a diferença entre a opção americana e a opção europeia é que a opção europeia, pessoal, ela é somente, tá? Ela tem essa peculiaridade aqui do seu exercício somente na data de vencimento, tá? Então a opção europeia, ela, na verdade, lembra lá, né? Todo contrato derivativo, ele tem necessariamente um vencimento. Ele pode ser definido por você, você chega lá, né, no balcão do banco, e ó, eu quero o vencimento para daqui a 16 dias. Eu fiz hoje uma operação dessa, inclusive, né? Uma operação a termo. Era uma operação que teve ali uma necessidade de uma operação caixa, né? Uma operação a termo ali que a gente chama de operação caixa. E aí a gente fez uma rolagem dessa operação para 181 dias. Por quê? Porque o cliente quis assim, né? Então ele decidiu, Wesley, eu pensei em 6 meses, né? Faça aí para 6 meses. Pronto, veio da cabeça dele, né? Ele quis fazer dessa forma, tá certo? Então, você pode ir no balcão ali e falar a data de vencimento que você quer. No mercado futuro é padronizado, então tem a data certa de vencimento. No contrato de opções também tem a data certa de vencimento, tá certo? E nesse caso, a data das opções europeias, né, tem o seu exercício definido ali. Então, o titular que tem, né, esse direito ali de exercer o direito, né, tem ali o poder, digamos assim, ele, numa opção europeia, só pode exercer o direito dele lá na data de vencimento, tá? Diferentemente da opção americana, tá? A opção americana, o exercício a qualquer tempo durante a vigência do contrato. Claro, pessoal, que aqui na Americana, o titular, ele só vai exercer o direito dele se fizer sentido, né? Então, vamos supor aqui que ele comprou uma call, né? Olha aí, ó, fazer o desenho lá. Ele gastou um dinheiro aqui, pagou um prêmio. Lembra que quando eu compro uma call, é como se eu desse um sinal para comprar um terreno. Eu quero comprar esse terreno aqui, ele vale 50 mil. Ó, vou dar aqui 5 mil. Pronto. Esse valor que ele né, que ele depositou, que ele gastou inicialmente ali, a gente chama de prêmio. Aí coloca ali né, em parênteses assim, entre aspas, né? Aqui você pagou o sinal, tá? E aí, se o terreno lá na data de vencimento, né, ou antes, no meio do caminho, ele vem a valer 50 mil, você vai lá e exerce. Poxa, vale a pena eu exercer meu direito, porque está acima do preço que eu imaginava. Pronto, é isso. Então, na opção americana, qualquer tempo que esse terreno tiver valendo 50, eu vou lá e exerço meu direito, porque eu já paguei o sinal lá atrás. Já na europeia, não. Por mais que eu tenha pagado o sinal, só lá no vencimento que eu chego lá para o dono do terreno, ei, cara, aquele preço que a gente acordou, vamos aqui fechar negócio, tá certo? Então, somente na data de vencimento, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Pode-se afirmar que uma opção de venda, a put, está in the money ou dentro do dinheiro quando o preço de mercado do ativo é. E aqui, pessoal, vou trazer uma ilustração aqui para vocês, né? A gente comentou lá, deixa eu voltar aqui, pronto. Bom, a gente comentou um pouquinho sobre esse desenho aqui, ó, entre ATM, ITM e OTM, né? Vocês estão lembrados, né? A gente pode, depois aí na aula 1, eu comentei a respeito desse momento aqui, tá? Então, pegando aqui a nossa questão, ó, pode-se afirmar que uma opção de venda, né? Então, uma put,
está in the money, ou dentro do dinheiro, quando o preço de mercado do ativo é. Então, vamos imaginar aqui, ó, uma opção de venda, tá? Vou fazer aqui. Então, vamos imaginar aqui uma opção de venda. Lembra lá que o professor deu aquela viajada, né? Eita, professor, qual que foi a viajada, né? Você é o titular de uma opção de venda, né? Então, ó, é isso daqui a questão, né? Uma opção de venda está dentro de quando o preço do mercado do ativo. Ah, sim. Então vamos lá. Você é o titular de uma opção de venda. Então você comprou, você gastou um dinheiro, né? Então provavelmente, se você gastou alguma coisa, né? A reta, ela tá para baixo aqui do eixo, né? Tá para baixo do eixo X aqui, né? Que aqui é o valor que você desembolsa ou o valor de ganho. E aqui é o preço do ativo. Preço do ativo, tá? E aí você definiu um preço aqui como interessante para você. E aí quando você vem com a put, deixar ela de amarelo, e aí definir esse preço, olha só, né? A partir daqui, pessoal, você começa a ganhar, tá certo? Aqui é o seu que a gente chama lá de break-even, né? Ó, aqui é o break-even. Por quê? Vamos supor que você gastou aqui R$ 5, certo? E o preço, né, que foi definido ali para proteger, lembra lá, é um carro de 50 mil, por exemplo, né? É um carro de 50 mil. Você está comprando um seguro, né? Vamos imaginar que a put aqui é uma proteção, né? Você está comprando um seguro. Então você gastou R$ 5, o preço de exercício, ou o preço da tabela FIP, vamos como exemplo aqui, 50 mil. Então, o nosso break-even aqui é quando chegar em 55, sim ou não? Né? Sim, né? Por quê? É o quanto que eu gastei, né? Então, aqui só vai fazer sentido eu exercer esse direito quando passar dos 50 mil. E vai fazer mais sentido ainda, né, do ponto de vista financeiro e de ganho na operação, quando ele tiver. Opa, o professor aqui fazendo conta errada. Quando ele passar aqui, né, para 45. Aí vai fazer mais sentido ainda. Porque eu já não desembolsei ali os 5 mil, eu só passo a ganhar quando cai para baixo de 50. Quando o carro bate lá e vai valer zero, e aí a FIP vai lá e me paga os 50 mil. Eu paguei 5 mil de seguro do carro, eu tenho 45 mil no meu bolso. Esse é o ponto de break-even, tá? Então, quando eu trago para a visão aqui do ATM, ITM e OTM, esse daqui fora do dinheiro, esse no dinheiro, opa, dentro do dinheiro, desculpa aí, dentro, e esse daqui no dinheiro, significa dizer que esse no dinheiro seria aqui, ó, exatamente 50, tá? Esse dentro do dinheiro é quanto eu mais tenho vantagem financeira, porque eu sou o titular. Pessoal, quando a gente falar de ITM, OTM, ATM, essas letrinhas complexas, sempre fiquem do lado do titular dessa opção. A questão ela não traz de propósito. Por quê? Porque você tem que ter essa mente. É sempre dentro do dinheiro do ponto de vista do titular. Se eu sou o titular da put, poxa, só se o carro bater que eu vou lá reclamar na seguradora. É exatamente esse a ilustração, essa é a ideia, tá? Então, só faz sentido eu ir lá e reclamar e exercer o direito, só vai estar dentro do dinheiro se o preço de mercado tiver abaixo do preço de exercício. Voltando, só vai fazer sentido, só vai estar dentro do dinheiro, é a mesma coisa, só vai fazer sentido, só vai estar dentro do dinheiro para o titular quando ele tem ganho financeiro na operação. E no caso da put, só quando o preço de exercício, né, for um aqui, 50, e o preço de mercado estiver abaixo do preço de exercício. Aí sim vai fazer sentido. Aí sim ele vai para essa esfera aqui do ganho. Beleza? Portanto, voltando aqui na questão, pode-se afirmar que uma opção de venda, put,
está in the money ou dentro do dinheiro quando o preço de mercado do ativo objeto é 10 segundos. Boa, olha aí, maravilha, né? Acertou. Alternativa C, matou a pau, né? Olha aí, menor que o preço de exercício. Essa é a grande sacada, pessoal. Falou de ITM, OTM, essas letrinhas, sempre fiquem do lado do titular e fala: e aí, faz sentido? Se fizer sentido o exercício, opa, tá dentro do dinheiro. Opa, teve ganho financeiro. É sempre do lado do titular, tá? Esse ponto de vista. Tá joia? E aí você mata a questão com tranquilidade. Próxima questão. O direito de subscrição de uma ação assemelha-se a uma. Eu não vou ler porque eu leio com entonação, tá? Então, para você que está vendo gravado aí, leia e 30 segundos para você conseguir aí, né, matar a charada. Ou dar aquele pause maroto, né, para pensar um pouco mais. E aí, Jéssica, o que que você acha? Pessoal que está comigo aqui ao vivo. Tá com moral, hein? Muito bem. Olha aí, o direito de subscrição, pessoal. Vou imaginar o seguinte, né? É. Vou imaginar o seguinte, né? Eu estou lá com a empresa, tá? E a empresa, ela tem, portanto, né, um interesse em aumentar a sua participação de mercado. Então, ela já tem lá o seu capital social e ela vai aumentar o seu capital social em 10%. Um exemplo, tá? Então, o que que ela faz? Ela chega para o mercado, meus acionistas, faz ali uma assembleia geral ordinária ou extraordinária, nesse caso geralmente é extraordinária, né? Ó, vou aumentar aqui o capital social da minha empresa, tal, em 10%. Então, você, que é um pequeno investidor, tem lá 100 ações dessa empresa, tá certo? E a empresa tem lá no mercado, vamos supor aqui, 10 mil ações, tá? Ela vai aumentar em mais 1.000 ações, certo? 10%. Você, como um pequeno acionista, recebe um direito de subscrição, de aumentar a sua participação acionária na mesma proporção que a empresa. Então, esses 10%, ele alcança você, que recebe na sua conta um direito de comprar. Você recebe um direito de comprar mais 10 ações. Olha só, a frase já mata, né? Se é um direito de comprar, opa, professor, direito de compra é uma call, não é mesmo? Isso, exatamente, né? E aí você pode comprar um direito. Você pode comprar mais ações dessa empresa com esse direito que você recebeu. Essa é a grande sacada e esse é o exemplo de subscrição que se assemelha com a compra de call, tá certo? Porque você vai ter um direito de comprar aquela ação no futuro. Essa é a grande, né, questão aí dessa alternativa, né? A compra de opção de compra. Próxima questão. Mandou muito bem, Jéssica, no chute. Brincadeira. Olha aí. O investidor que adquire bônus de subscrição assume uma posição equivale a uma. Opa, copiou, né? É, aqui é a mesma questão, tá, pessoal? Hoje estava escrito diferente, a gente deixou um pouco menor só. Mas um investidor que adquire bônus de subscrição assume, portanto, uma posição equivale a uma também, né? Segue no mesmo rito aqui. Compra de opção de compra é só acho que na hora a gente foi colocar aqui, ficou uma do lado da outra e ficou igual, né? Houve uma otimização e a antiga ficou. Mas só para vocês verem um outro modelo de questão
Um investidor que adquire um bônus de subscrição, né? Ah, uma posição equivalente ao quê? Bônus de subscrição é um direito que eu recebo para que eu possa comprar mais ações. Opa, um direito de comprar ações? Opa, a compra de call. Pronto, matou a questão, tá? Então, subscrição igual a compra de call. Beleza? Aqui pode estar como direito de subscrição ou, como no exemplo aqui, bônus de subscrição, tá? Mas sempre vai ter o nomezinho aí, subscrição, beleza? Matou a pau a questão. Vamos lá para o próximo, né? Para o investidor pessoa física, os rendimentos positivos obtidos em uma aplicação em certificado de operações estruturadas, o COI, são tributados pelo imposto de renda. Vamos lá. Alternativa A alíquota de 20%, independentemente do prazo da aplicação. B, as alíquotas regressivas de 22,5% a 20%, dependendo do prazo da aplicação. Ou C, as alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, a depender do prazo da aplicação. E a D, a alíquota de 15%, independente do prazo de aplicação. E aí? O que você acha? 15 segundos. É o investidor pessoa física, olha aí. Aí você pensa, né? Investidor pessoa física tem isenção. Eita, não é isento não, porque todas as alternativas. Eita, já quebrou, né? Investidor pessoa física aí não disse nada, né? Ó, teve renda, ó. Então tem que ter imposto, né? Só tem imposto sobre renda, né? Não tem imposto sobre prejuízo. Né? Ainda bem. Senão, a gente não teria problema fiscal, né? Porque o tanto que a gente perde na bolsa, tiver que pagar imposto sobre prejuízo, a gente está perdido. Mas é isso aí. Bom, aqui, pessoal, a gente precisa lembrar que o COI, por mais que ele tenha, né, esse nome operação estruturada, eita, o professor falava de estrutura de opções, né, um negócio né, voltado ali em renda variável, só que o COI, ele é um produto bancário, tá? Ele é um produto emitido por banco. Eita, professor, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele digamos assim, é um CDB que tomou esteroides. Né? Então, lembra do E aqui, né? Ele é um CDB, a grosso modo, tá? Que tomou esteroides. Aí, por ter tomado esteroides, ele ficou todo, né, todo parrudo ali. Ele tem, né, uma estrutura ali que ganha na alta, né, protege contra a queda, tal, todo aquele negócio que o COI oferece ali, dependendo da estrutura, né, ganha 2 vezes a oscilação da bolsa, ganha 3 vezes a oscilação do dólar, né, e assim por diante. As estruturas, elas utilizam instrumentos derivativos, tá? Mas em suma, o COI, ele é um meio de captação do banco para fazer essas estruturas. Então, o COI ele é um CDB com esteroides. E por ser um CDB, poxa, você já sabe qual que é a tributação do CDB, né? Portanto, alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, a depender do prazo da aplicação. Beleza? Matou a charada. Pronto, eu acho que né, eram essas aí as questões que nós tínhamos, né? A gente pesou bastante a mão ali na primeira aula sobre como que funcionaria, né? Mas voltando aqui, até na primeira questão mesmo, né? Vamos relembrar aqui, se você... Opa, calma aí, vou deixar voltar aqui na primeira, lembrando lá do swap, né? Como a gente tem a gente se debruçou mais ali na explicação no primeiro encontro, né? Aqui eu queria deixar aberto aí para a Jéssica trazer perguntas, né? E puxar a orelha de você que está vendo a gravação, né? Que não teve tempo eventualmente, mas que não deixou, né? De curtir ali hoje eu não sei se é dia de futebol, mas se você, né, foi ali assistir
um episódio que ficou meio de lado ali no Netflix, ou até mesmo, né, no Prime, né, ou até mesmo em outro streaming, né, você não veio fazer, né, a nossa participação aqui ao vivo, não tem problema, né, mande ali no WhatsApp a sua dúvida e tudo mais, mas se você tivesse aqui agora, você ia poder falar: "Wesley, volta aí na do swap, né, eu fiquei com muita dúvida, né, e tudo mais". Então, quem está aqui comigo, fique à vontade, né, para a gente tirar essas dúvidas agora, mas vou passar aqui nas 5 primeiras questões para a gente retomar, tá? Vamos lá. Uma empresa que tenha uma exportação a receber em dólares, né, ela poderá fazer um swap para. E aí lembrando, né, quando a gente falar de swap, pessoal, é interessante a gente ter essa percepção aqui. Deixa eu ver se consigo deixar mais bonitinho aqui. Não vai ficar tão bonitinho, não, mas dá para ter uma ideia, né? Então, todo contrato de swap, ele vai ter uma ponta ativa, certo? E uma ponta passiva. A ponta ativa, geralmente, né? Não, geralmente não, né? A ponta ativa é o que você precisa, né? E a ponta passiva é o que você vai pagar, tá certo? E aí, quando a gente vai ter aqui uma classificação, né, em geral, tá certo? As questões trazem ilustrações de exportadores ou importadores, o que facilita bastante na hora que você for ali elaborar um mapa mental, você faz um balancete, tá? Então, faz lá o balancete ativo, traz né, faz um traço ali passivo. E aí, qual que é a nossa questão? A resposta está na questão. Foque na questão. Não fica lendo as alternativas 10, 5 vezes, sabe? Calma. Foco na questão. Uma empresa exporta. Ela tem o que a receber? Dólar. Então, no ativo dela tem dólar. Mas no ativo da empresa, não do contrato. O contrato vai ser algo que ela vai fazer, tá? Então, se ela tem um ativo em dólar, como empresa exportadora, ela tem, portanto, um medo desse ativo que ela tem desvalorizar. Entendeu agora? Perfeito? Portanto, o que que ela faz? Ela vai espelhar, é sempre um espelhamento, tá? Então ela vai espelhar, olha só. Ela espelhou aqui, ó, o que ela tinha de ativo por passivo. E ela, obviamente, né, vai ter que, ela está financiando aí essa posição, ela coloca, portanto, né, um outro indexador fazendo uma troca. Eita, é isso que significa swap, né, professor? Exatamente. Nesse momento, portanto, ela faz uma troca de indexadores. Ela vai espelhar aquele primeiro indexador e depois fazer uma troca para outro indexador. No caso aqui, o CDI. E aí, essa posição de dólar que ela tem no ativo, se o dólar sobe, beleza, maravilha para ela, né? Mas, poxa, se o dólar sobe, como é que fica aí as questões, né, a vantagem dela, né, competitiva? Poxa, ela tem que ter ali, do outro lado, um equilíbrio. O swap, ele vai trazer isso, em geral, tá? O swap, ele é utilizado para hedge, pessoal. Então, a gente não vai ganhar dinheiro com swap, tá? A gente vai trazer proteção com swap. Mas dá para ganhar dinheiro? Dá. A gente vai ver na próxima questão que dá para ganhar dinheiro com swap. Só que o foco é proteger, é previsibilidade. Por isso que é um contrato derivativo e ele é mágico, tá? Então aqui, né, no nosso exemplo, esse contrato, portanto, né? Deixa eu pegar aqui. Eita. Ó, ver a alternativa já. Converter esse ativo em dólares, né, em um ativo em CDI. Porque aqui, o que ele fez? Ele equilibrou. É mesmo, né, professor? Se o dólar sobe, beleza, né? O passivo dele vai subir também, professor. Mas tudo bem, porque equilibrou. O tanto que subir em dólares, ele vai também, né, cobrir ali o que subir no passivo em dólares. E se cair, professor? Legal. Da mesma forma, ele cria um equilíbrio. E essa perna em dólar que está lá no passivo, olha só, ele vai ganhar esse CDI, tá certo? Poderia ser pré-fixado, poderia ser outro indexador, né? Enfim, aqui, portanto,
No exemplo de contrato, se eu fosse colocar aqui, né? Ó, a ponta ativa dele ficou em quê? Ficou em CDI. E a ponta passiva em dólares. Eita, professor. A ponta passiva em dólares, tá? Olha aí, ele financiou uma ponta em CDI ali, vai ganhar CDI na faixa, né? Criando só um equilíbrio ali entre receitas e despesas que ele já está tendo a previsibilidade ali ante a oscilação do dólar. Essa é a grande sacada. E a outra questão de swap, né, que é bem interessante também, é essa daqui, ó. Uma instituição fez um swap com ponta ativa em dólar. Aqui ele já faz o contrato, ele já traz o desenho do contrato em si. Olha aí. Então, quando você for elaborar ali o exemplo, né? Ó, o contrato de swap, a ponta passiva e a ponta ativa, vamos lá, ó. Ele já tem uma ponta, opa, já tem uma ponta ativa em dólar. Então aqui a ponta ativa já está em dólar. E a ponta passiva em Selic. Com a instituição A, com prazo ali de 360 dias, ele já traz a data. E aí, lembrando mais uma vez que o swap, ele é o patinho feio dos derivativos, tá? Então, ó, o swap, né? Olha aí, ó. É o patinho feio. O professor não sabe desenhar não, tá, pessoal? Então não vai tirar onda do meu desenho, tá? Ó. E o patinho feio, a gente sabe que é um cisne, né, tal. Então, o swap, ele é esse patinho feio dos derivativos, tá? Por quê, professor? Porque a tributação dele é de renda fixa, né? Então, ele é o nosso patinho feio aí, o swap, tá? Então, nesse sentido, ele tem a tributação igual da renda fixa. Então, quando a gente traz, por exemplo, aqui, ó, eita, deixa eu tirar o nosso patinho feio aqui, rapidinho. Bichinho, ficou até bonitinho, né? Olha aí, entre o ativo e o passivo, se é uma empresa que fez ali o contrato, né? O contrato, portanto, opa, o contrato, portanto, ela buscou o quê? Espelhar esse dólar que ela tinha lá no passivo, ela espelhou ali, né, pro passivo através do contrato swap e, mais uma vez, o que ela paga, né? Ela paga Selic, ficou ali no passivo, na ponta passiva do contrato. Então, o contrato ele está aqui, ó, ponta ativa, ponta passiva do contrato swap. E aí, como é que funciona, né, no financeiro, professor? Eu peguei como exemplo aqui um swap com notional aí de 100 mil reais, né? Ou seja, um valor financeiro de referência de 100 mil reais. Então, eu tenho que pagar o equivalente, né, a 100 mil reais hoje, né, em dólares, só que eu vou pagar no vencimento futuro, no meu passivo exigível aí de curto prazo ou de longo prazo, enfim, no meu passivo. Com isso, eu preciso criar uma previsibilidade disso. Eita, se o dólar sobe, né? Eita, como é que eu vou pagar isso? Eu vou lá no banco. Oi, banco, tudo bom? O banco é a contraparte no swap, geralmente, tá? Oi, banco, tudo bom? Tudo. Cara, eu preciso fazer uma operação. Ó, eu quero proteger um passivo que eu tenho, uma dívida que eu tenho em dólar. Opa, é fácil. A gente faz uma conta ativa em dólar também. Eu vou trazer esse equilíbrio. Olha aí, ó. E, obviamente, você vai ter que arcar com alguma coisa aí, né? Nada de graça, ainda mais que você está ligando para mim, para o banco. Exatamente, né? Aí, nesse sentido, você precisa, portanto, arcar com o pagamento da Selic. E aí, no exemplo, o cronograma segue, né? A data ali futura, lembrando, né? Mais uma vez, ó, vencimento, tem um vencimento. O cara vai pagar esse passivo aqui em dólar, né? Em 360 dias, olha aí, ó, vencimento. Tá vendo? É essa a ideia. E aí, diante das oscilações, ele vai fazer conta. Poxa, o dólar subiu 25% nesse ano. Nesses 360 dias que a gente ficou parado aí, o dólar subiu 25%. E quanto foi o CDI? 12. Olha aí. Então você vai receber, porque está na sua ponta ativa do contrato, esses 25. E na ponta passiva, tá lá os 12. Pronto. Portanto, você recebe esse net. Você tem um ajuste financeiro no vencimento. Esse nome que a gente coloca, né? O ajuste financeiro na data de liquidação, tá? Que nada mais é a diferença do que você tinha na ponta ativa com a diferença, né? Com a ponta passiva. Você vai pegar essa diferença e ver quanto você ganhou. E se fosse maior, professor,
o dólar ali tivesse oscilado 5% e o quanto que eu tenho que pagar ali é 12. Eu ia ter que pagar, né? Só que ali eu criei uma proteção. Se o dólar subiu só 5%, o, né, o meu passivo também teve a mesma alta de 5%. Então o equilíbrio foi feito. Só que eu arquei com a previsibilidade. Quanto que eu pago? Pago o que eu tive de oscilação do passivo ali do contrato, que foi a Selic. Mas no exemplo, tem uma diferença positiva de 13. Nesse caso, eu considero quanto tempo ficou esse contrato. 360 dias. Opa, tabelinha regressiva. Por quê? Porque o swap, lembra lá, né? Olha o swap aí, ó. O swap é o patinho feio, minha gente. É o patinho feio. Ele, portanto, ele vai ter a tabelinha regressiva ali do imposto de renda, tá joia? Feito, matou nosso gabarito aqui a favor de X com imposto de 20%. Perfeito? Por que a favor? Porque ele teve um ganho, né? Ele obteve ganho. Se fosse o contrário, no exemplo lá de 5%, ele teria que pagar, né, a diferença ali de 7 para a instituição, tá certo? E não teria imposto. Então, não seria, né, nenhuma das opções, né? Enfim, aqui, perfeito? Vamos lá para a próxima questão. Olha, é uma questão mais longa. Vamos lá. Cadê quem falou aqui? Foi no chute. Beleza. Uma empresa atacadista fechou um contrato de swap com o Banco Ata também por 360 dias. Olha aí. Se fosse mais, né, mais um dia, né, professor? Lá na outra, podia ir para 17,5, né? o, o, o banco ali fazendo o papel do fisco, né? Querendo deixar mais um dia, ia pagar menos imposto. Enfim, é só para fins didáticos na nossa questão. Mas numa dessa, né, já fica esperto, bota para mais de 360 dias aí, pelo menos mais um. Uma empresa fechou um contrato aí com o Banco Ata, 360 dias no vencimento, o contrato foi favorável à empresa, né? Sobre a incidência de imposto de renda, podemos afirmar. Olha aí, é uma questão, né, bastante técnica e tem que ler bem certinho. Vamos lá, vamos ler juntos. O IR será recolhido pelo Banco Ata sobre a alíquota de 20%, sobre o total, né, sobre o valor total do contrato, creditando o valor líquido para a empresa. B. O IR será recolhido pelo Banco Ata sob alíquota de 20% sobre o ajuste positivo, creditando o valor líquido para a empresa. C. O IR será pago pelo Banco Ata sob alíquota de 20% sobre o valor total do contrato, creditando o valor líquido para a empresa. E o IR será recolhido pela empresa atacadista, sob a alíquota de 20%, sobre o ajuste positivo até o último dia do mês subsequente ao encerramento do contrato. Eita, professor, complexa essa questão. Aqui, pessoal, eventualmente vocês vão precisar ler as alternativas para conseguir identificar qual que seria a resposta mais coerente. Por quê? À medida que você tem algo, né, bastante sucinto ali, ó, no vencimento o contrato foi favorável. Só que o que ele está querendo saber? Não é só a alíquota do imposto, não é só quem paga para quem, mas também qual que vai ser, né, a, a medida de recolhimento desse imposto. Como vai ser recolhido? Poxa, é um contrato de swap. Ele é o patinho feio. Ele é, né, um contrato de derivativo que tem a classificação tributária diferente. Como é feito em renda fixa? O banco recolhe na fonte. Eita, é recolhido na fonte, né? O banco que recolhe. Eita, olha aí. Pronto, você já vai começar, né, assimilar as ideias para identificar o que ele está pedindo nessa questão. Nas alternativas acaba ficando mais claro isso, que ele quer saber quem recolhe esse R e qual que é a alíquota, tá? E aí, nesse caso, o IR recolhido pelo banco, ele é recolhido, né, pelo banco ali, porque ele foi a fonte, né? Ele foi a fonte da operação. Portanto, é o Banco Ata que recolhe sob a alíquota. A gente já sabe, né? Até de 181 a 360 vai ficar ali nos 20%. Sobre o valor total? Não, né? Não é sobre o valor total. A gente recolhe imposto sobre a renda. E nesse caso, né, é o ajuste positivo, né? É o quanto teve de diferença. Lembra lá no exemplo anterior, né? Você teve aqui, ó,
os 25 e 12. Qual que foi o ajuste positivo? 13. Então você tem o custo, né, de imposto ali sobre o que gerou de renda e não sobre o total. Imagina, 25 mais os 12, né? Aqui foi o total do contrato. Ou então do notional, né? Dos 100 mil. Não, né? Então aqui você vai ter o imposto sobre o ajuste positivo, creditando, portanto, o valor líquido para a empresa. Essa é o nosso gabarito aí de hoje, né? E que mais? Agora, acho que a última questão aqui de swap. Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos para o investidor pessoa física, as perdas incorridas em operações de swap em relação a ganhos líquidos auferidos em outras operações de renda variável, ele vem para as alternativas. Então ele trouxe uma afirmativa gigante, né? E depois jogou as alternativas. Aqui fica difícil mesmo você simplesmente tentar adivinhar o que a questão quer. Aqui você tem que ir para as alternativas. Mas quando é conceito, pessoal, o RED é o quê? Poxa, responde você primeiro na sua cabeça para depois ler as alternativas, tá? E aqui, ó, poxa, é um contrato swap e aí as operações ganhos líquidos, né? O que ele está querendo dizer aqui? Se pode ter compensação, tá? A. Não poderão ser compensadas se excederem aos demais ganhos. B. Não poderão ser compensadas. C. Poderão ser integralmente compensadas. E D. Poderão ser compensadas até o limite dos ganhos. Vamos imaginar o seguinte, vai, eu sei zero sobre swap, sei zero sobre os derivativos. Mas quando eu li aqui, eu falei, poxa, poderão ser integralmente compensadas? Integralmente é uma palavra forte, né? É integral, né? Será que eu posso mesmo? Não poderão ser compensadas. Opa, esse daqui já vai mais para a certeza, né? Bom, vamos ver. A. Não poderão ser compensadas se excederem aos demais ganhos. Beleza, tem tem uma posição ali, né? Se acontecer alguma coisa, poxa, pode ser também, mas integralmente já uma exclui a outra, né? E a D, poderão ser compensados até o limite dos ganhos. Eita, a palavra poderão ela é muito forte. Então a gente tem 4 poderão aqui. Então aqui a gente vai precisar lembrar de conceito. E aqui o conceito, pessoal, de compensação em renda variável é o seguinte. Vamos lá. Ó, a gente consegue compensar um prejuízo anterior, um prejuízo passado, né, em alguma operação com ganho futuro, desde que aqueles dois contratos, aquelas duas operações tenham a mesma tratativa tributária, tá certo? Então, compensa, não compensa. Compensa quando a tributação é igual. Não compensa quando a tributação for diferente. Por exemplo, ações e opções. Ações e opções, 15% sobre o ganho. Quem recolhe é o próprio é o próprio investidor e assim por diante. É a mesma tratativa tributária. A compensação, portanto, desses dois, né, dessas duas operações. E aqui a gente tem a relação da posição contrária, a posição sem compensação. Sem compensação, quando? Quando não tem a mesma tratativa tributária. Então, se eu tenho um COI que eu já sei que a tratativa tributária dele é de 22,5% a 15%, e eu vou tentar acertar ali com ações, eita, não tem como, né? Não tem como eu fazer isso. Portanto, aqui eu não compenso, porque é diferente. A tratativa tributária é diferente. Então só vai ter compensação quando a tributação for igual. Beleza? Fechou. Olha aí, ó.
Então, nosso gabarito aí, alternativa B, Bravo, não poderão ser compensadas. Por quê? Porque aqui ele está dizendo o seguinte, olha, investidor pessoa física tem perdas em operações de swap. E aí ele vai poder, né, fazer ali a sua compensação com outras operações em renda variável. Poxa, todas as outras operações em renda variável, elas levam em consideração ali a tributação de 15%, né? Então o swap ele é mesmo o patinho feio, portanto, dos derivativos, e aí ele não pode ser compensado, tá certo? Então acaba aí que o pobre coitado, né? Não, pobre coitado do patinho feio não poderá ter o seu prejuízo compensado com ganho futuro. Aqui é outra questão, né, do mercado futuro, que a gente comentou na aula passada, eu estou revivendo aqui ela, tá? Um investidor que deseja liquidar uma operação, né, uma posição, na verdade, no mercado futuro de dólar, ele deve. Então vamos lá. Um investidor que deseja liquidar. Liquidar, pessoal, a gente pode colocar aí liquidar como encerrar. Eita, deixa eu só ligar meu PC aqui na tomada, senão eu vou ficar sem energia. Só um instante. Acabei esquecendo aqui, trouxe o notebook direto e aí acabou ficando sem o cabo de AC ligado, né? Então, o investidor que deseja liquidar, ele deseja encerrar, tá? Ele deseja encerrar a operação. Ele quer sair daquela operação, tá certo? Então, se você deseja sair, e aí no mercado futuro, pessoal, tem a grande característica, né, de você entrar comprado ou entrar vendido. Eita, professor, e agora? Se eu entrei vendido, eu vou vender de novo? É, aqui que pega, né, a dúvida, né? A dúvida é a seguinte: lembra lá o mercado futuro, né? Eu tenho ali um vencimento. Nesse vencimento, né, até acontecer o encerramento desse contrato, eu tenho ajuste positivo, eu tenho ajuste negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. São ajustes diários até o vencimento ou até eu liquidar o contrato. Ou seja, até eu encerrar a operação que eu tenho, a operação que eu fiz, tá certo? Olha aí, já já disse aqui, né? A nossa amiga participante leal, fiel, né? Já disse aqui, alternativa C. Por quê? Porque se ele tiver comprado e ele deseja encerrar a operação, ele vai vender. Mas, se ele tiver vendido, para ele encerrar a operação, ele vai comprar. Pronto, simples assim. Então ele precisa necessariamente efetuar uma posição contrária à atual para encerrar o seu contrato futuro, tá certo? Então aqui realmente é fazer uma operação, né, contrária à inicial. Se ele comprou, ele vai vender. Se ele vendeu, para encerrar, ele vai comprar ali o contrato que ele está aberto, tá certo? E é engraçado, pessoal, porque é tão simples, né? Quando professor, você fala tão fácil, né? Porque a gente acaba vendo isso, né? No próprio extrato. Então, quem compra mercado, né? Quem compra ali contrato futuro, quem opera no mercado futuro, vai ver ali a quantidade, né? Quando compra, né? Vai ver a quantidade ali, ó, 1.000. Beleza. Quando vende, vai estar lá, menos 1.000. Então, para você encerrar o que está negativo, você tem que comprar a mesma quantidade. Tá certo? Então, aqui, para encerrar a operação de venda, você compra 1.000. E aí você zera. E o contrário, né? No caso aqui da compra inicial, né? Você vai vender. E aí fica mais óbvio, né? E aí você vende ser negativo a quantidade, né? E aí, da mesma forma, você chegou aqui no final, no encerramento da operação, na liquidação dessa operação no mercado futuro. Tá certo? Bom, eu acredito que aqui a gente já voltou lá para a primeira questão do dia de hoje, né? A gente já encerrou aqui o assunto. Deixa eu descartar aqui, voltar papo com vocês aqui, bater um papinho com vocês, aproveitar esses minutinhos aí. Então, para quem participou aqui comigo, Jéssica, muito obrigado pela participação, né? Para você que assistiu gravado,
não deixe de aproveitar, né, esses encontros aqui, que eles são muito ricos, né, e aí vocês, né, têm a oportunidade aqui de falar diretamente, bater um papo, para que isso também venha enriquecer ali, né, o seu entendimento, venha ser um ferramental para você na hora da prova, tá bom? Então, mesmo que você não conseguiu participar e está vendo gravado, utilize, né, os nossos canais, quer seja ali fazendo lendo uma das questões ali na própria plataforma, ou até mesmo assistindo uma das videoaulas, coloque ali as suas questões, ou através do nosso canal de WhatsApp, né, quando estiver ativo, o nosso bate-papo ali, contacte-nos, né? Manda lá uma mensagem, a gente responde o mais breve possível, é muito rápido, na verdade, né? Tanto o Felipe Garran, né? Você tem ali o Gambus, tem a Jéssica, tem eu, né? Eventualmente eu ajudo naquilo que eu mais sei, eu fico receoso ali, vem uma operação, um questionamento ali, né? Mais capcioso ali, né? Do sistema financeiro nacional, olha assim, eu falo, rapaz, eu não vou arriscar tanto, né? Deixa aí para os experts. Mas se tiver alguma coisa de opções, renda variável, instrumentos derivativos ali, eu vou buscar com, né, um melhor do nosso conhecimento ali, trazer um ferramental e ajudar vocês na execução, né, dessa prova, né, em tirar dúvidas e tudo mais, que vocês possam trazer, né, todas as 50 questões lá para passar dos 70%, né? Tragam 60 questões, tragam as 70 questões da prova para que vocês conquistem a certificação. Não fiquem, né, amedrontados ali com a prova. No dia da prova é um dia bastante tenso, né? Eu sei disso, né? Eu fiz recentemente uma outra prova e aí rapaz, eu tô acostumado a fazer prova, eu fui fazer a prova de certificação, olhei, rapaz, eu tô nervoso, né? E a Jéssica comentou aqui, poxa, professor, eu mando super bem e tal, mas na hora eu fico nervoso. Exatamente, é normal. Mas faz o seguinte, né? Pega esse caderno aí que vocês têm, pega papel e caneta, né? Façam mapas mentais para vocês, aproveitem um conteúdo rico do mundo financeiro que tem ali alguns mapas já prontos, né? Para que vocês possam, na hora da prova, vai ter uma folha em branco lá na sua frente. Antes mesmo de abrir ali as questões, né? Vai lá, vai anotando já algumas coisas, aquilo que você tem mais dificuldade, vai anotando, porque na hora do pavor, né? Na hora da tensão, a gente sabe que muitas vezes, puxa, não lembro, professor, dá um branco. Olha para baixo no papel, lembra aquela anotação que você fez, isso vai trazer ali a memória, né, o ferramental que você conseguiu adquirir ao longo dos encontros, ao longo das aulas online, né, das aulas que estão gravadas aí. Então, aproveitem, né, esse momento para tirar todas as dúvidas. A hora de errar é agora. Aproveitem agora, então, para isso, tá bem? Forte abraço aí para vocês. Forte abraço aqui quem participou comigo, Jéssica, muito obrigado. A gente estava com o Robson também aqui há pouco. Grato aí pela participação. Bom descanso, bons estudos. Espero que vocês sejam muito bem-sucedidos em qualquer coisa que for fazer na sua vida. Forte abraço, fique na paz e até mais. Valeu. Beijão aí, bom descanso.